A partir de agora estamos gravando. Espero que todos E, concordem, se todos não concordarem, mas azar de quem. bom, pessoal, boa noite a todos e todas e todos que vieram à nossa aula hoje. Como vocês viram, anunciado pela Luísa, a gente tem um período a mais agora, segunda-feira. A gente não tem mais período quinta-feira, agora a nossa segunda-feira vai ser uma dobradinha ali e vai ser ótimo, vai ser excelente, porque a gente tem mais tempo agora para trabalhar poemas, poesias, prosa, né? Tudo numa aula só, para não ficar aquela divisão meio estranha no meio. Então a gente vai ter muito tempo para fazer o que a gente quiser nessas aulas. E vocês só vão precisar ver a nossa carinha uma vez por semana, o que é bom também para vocês. Imagina que bagulho toda quinta-feira toda, que nem a gente gosta. Mas, enfim, partindo agora para o conteúdo que a gente vai ver hoje de fato, lembrem que na aula passada a gente explorou as origens do romantismo na Europa. A gente falou um pouco sobre o Werther, a gente falou um pouco sobre o Byron, quem foram eles, o que foi o romantismo, do que o romantismo nasceu, o que foi esse período ideológico de mudanças, revoluções, assim, o que levou esse novo fazer literário. E agora a gente vai partir para a parte 2 ou para a parte brasileira, né? Que é o que o romantismo foi aqui no Brasil. Qual foi o contexto dele, como que ele nasceu, como que foi as literaturas aqui e tudo mais. Enfim, João, É pode isso aí. puxar. Tá certo, gente. Bom, e a gente tem um pouquinho sobre um panorama histórico cultural assim do romantismo no Brasil. E eu acho importante assim que a gente saiba distinguir muito bem assim as coisas que envolvem o romantismo europeu e o romantismo brasileiro assim como um todo, sabe? O romantismo brasileiro está muito mais ligado com um período que era muito efervescente aqui dentro do Brasil, que é o período da independência. A independência, ela foi um projeto aí, vocês já devem estar vendo na história, ou se aproximando disso na história. Foi um projeto bastante elitista aqui dentro do Brasil, né? A realização da independência foi feita pelas elites para as elites, né? E nesse sentido, tornava-se necessário criar coisas assim que trouxessem todo o resto das pessoas que moravam dentro do Brasil para dentro desse universo de uma nação singular, independente do Reino de Portugal, né? E nesse sentido, assim, era necessário que um certo contínuo fosse estabelecido para nossa produção cultural, para nossa produção literária, né? E vocês vão ver que dentro do contexto assim dentro do contexto da independência, muita coisa foi feita para tentar se direcionar a historiografia para um lugar e se direcionar a cultura para um lugar específico, e esse lugar era o de criar a noção de que o Brasil é uma coisa, não mais um subgrupo, não mais uma subdivisão do Reino de Portugal. Assim, o Brasil ele deveria a partir de então ser aquela coisa que tá ali por si só, que existe por si só, e que em virtude de existir por si só tem suas próprias características, seus próprios trejeitos e seus próprios símbolos. E realmente, né, na busca por essa realização, a gente. Nossa, tem gente pra caramba chegando, hein? Caramba. E na busca, assim, por essa realização, o, o Brasil ele vai passar por um processo aí de criação de fontes históricas, de mudança de documentos, de criação de institutos que criavam documentos, tipo o IHGB, né, que é um instituto de história, é um instituto que foi criado ali em 1838, mais ou menos, e que basicamente era um instituto que deveria ser responsável pela pela síntese da história brasileira até então e por meio que criar as primeiras noções de história e memória do que a gente entende por Brasil, né? Em termos de símbolos, o que a gente vai ver ali nas características gerais é que no romantismo a gente vai ter um símbolo principal, que vai ser um índio europeizado e etc. E, bom, basicamente, gente, de contexto, assim, histórico-literário, é meio que isso, sabe? Eu acho importante, assim, que vocês compreendam essa parada aí da linha principal, que não era definida, assim, diretamente no Brasil, mas que deveria ser definida por alguma manifestação cultural. E todo mundo que passava tipo, que
tinha alguma conexão com o processo de independência, concordava que a partir daquele momento tudo era muito novo, tudo era muito diferente, tudo iria mudar, porque agora a gente era um país novo, e sendo um país novo, a gente precisava ter cara de país novo, e como todo país tem sua cultura, e a literatura faz parte da cultura de um país, assim, por, por definição, a gente criaria agora uma maneira de expressar as coisas que acontecem, aconteceram e acontecerão aqui dentro, né? Então foi nesse sentido aí que o romantismo surgiu, né? Nessa coisa aí de criar a figura do brasileiro, né? Tanto que vocês vão ver ali na primeira geração, logo de começo, na prosa, a gente vai ter o estabelecimento de uma representação desse primeiro brasileiro ali num livro do José de Alencar, que eu vou falar um pouquinho mais sobre depois. E eu acho que dessa slide é isso, né? Quer falar alguma coisa? Não? Sim, uma coisa muito importante, eu acho, que tu falou, né, muito bem, é que esse projeto de nação novo no Brasil, ele surgiu de uma maneira mais hipócrita possível, porque a gente sabe que a independência aqui no Brasil se deu, mas quem veio a governar o Brasil a partir disso foi um português, foi o Dom Pedro I e II, que eram portugueses. Então, de certa forma, era uma coroa portuguesa ainda residindo aqui no Brasil, ainda ocupando um espaço, tipo, monárquico aqui, né? O Brasil, o único país independente da América que continuou a monarquia mesmo depois da independência, não estabeleceu uma república, mas por causa disso eles tinham uma influência tão grande aqui dentro que eles conseguiram direcionar muito esse projeto de nação, cultura, assim, de uma maneira que eles tinham o poder assim, de falar o que não fazia parte da nação, o que fazia. Então, de certa forma, eles tinham um controle assim, de o que poderia ser a cara do Brasil. E o que muito eles queriam era que o Brasil tivesse a sua história e os seus mitos já com uma coisa muito estabelecida nesse período de tempo. Quando a gente fala de romantismo no Brasil, a gente pode ir até 1960, 1870, 1870, por aí, 60, 70, porque a partir daí o boom, assim, essa empolgação com a nação, essa construção nacional do índio como um cavaleiro quase europeu, assim, só que brasileiro, dessa fauna e flora linda, maravilhosa que só existe aqui, dessa real empolgação assim, com a independência, é uma coisa que vai se perdendo ao longo do século XIX. E também porque o cenário político vai ficando muito mais conturbado no final do século XIX aqui no Brasil. Vocês, provavelmente, algum de vocês já viram aquele saco de novela que estava passando nos tempos do Imperador. Enfim, aquela novela é horrorosa, mas mostra esse período de turbulência que estava vivendo no Segundo Reinado. E a arte do Brasil começou a ter essa um pouco de turbulência, começou a ser um pouco mais reflexiva. Nem me fale. Ah, gente, isso é praticamente loucura. Então, assim, o que é mais importante dentro do contexto histórico é como ele influencia o tipo de arte que está fazendo daí naquele período, e como essa arte acaba sendo não só um reflexo, mas também uma própria influência. Assim. Então, é sempre essa relação meio dialética da coisa, uma coisa que vem fazendo a outra, que vai voltando, que vai fazendo. O Dom Pedro falou esse negócio de tirando da novela. Pois é, né? Não, a novela é maravilhosa. Tem o Celso Mello ainda, que eu acho que pode ver qualquer novela. E aí tu tem toda essa ideia dessa arte que nasceu com um propósito revolucionário, que é criar um país, e essa arte que acaba criando um país, e as suas ideias, as suas imagens a partir dela. Então, assim, todo mundo sabe, né, que o Dom Pedro foi lá e gritou independência ou morte no meio nas margens do Ipiranga. Mas isso é um quadro artístico, isso não existiu de fato. Então eles estavam tentando reescrever a história naquele próprio momento com as suas artes, para criar essa ideia de um Brasil grande, mitológico, unificado, que existe agora como nação e que vai ser respeitado por todos. Apesar de que a gente sabe que isso não é verdade. Mas esse era o principal papel do romantismo nessa primeira fase. E eu acho que não tem um fundador melhor do que o Iracema, que o João vai falar agora. Uhum. Tu quer falar as características um pouquinho primeiro ou eu falo primeiro? Ah, eu acho que primeiro a gente pode falar. É que eu achei que o Iracema tava aí logo. Não, primeiro as características, depois eu. Assim, Eu falo de Iracema primeiro? não, vamos falar primeiro das gerações e como isso funciona. A gente separa o romantismo no Brasil, gente, por 3 gerações. Lembra quando a gente lembra quando a gente pegou no Renascimento lá atrás, a gente falou de uns 3 séculos diferentes do Renascimento que eles passaram, as 3 obras foram, tipo, várias obras eram escritas, assim, mas demorou 2 séculos.
E aqui a gente tá falando de, tipo, 1820 até 1860, e vai falar de três gerações diferentes, como elas foram diferentes umas das outras. Então vocês podem ver que a produção literária aqui acontece em muito maior escala, assim, tem muito mais livros sendo escritos em muito menos tempo. E o público que está lendo esses livros agora não é só a elite também. Esses livros vão sendo lidos por brasileiros normais, vão sendo publicados em jornais, vão sendo mais divulgados, assim. Então não é mais uma coisa tão elitizada que nem era antes, apesar de que ainda nesse meio período, assim, de início de dependência, um pouco depois da independência, ainda é bem elitizado. Mas enfim, essa primeira geração que a gente vai ver agora, ela é muito representativa de uma coisa, gente. A necessidade de um herói nacional. A necessidade de tu criar uma figura que representa o Brasil por si só e que tenha a imagem do Brasil. Quando tu fala assim, Brasil, tu pensa na pessoa que vive lá, tu já pensa nessa imagem. Qual a figura que eles escolheram para representar o Brasil do Dom Pedro I, o Brasil de 1822, governado por portugueses? Isso mesmo, o índio. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Mas eles escolheram o índio porque eles viram o potencial do índio como uma figura ideal, assim. Então eles pegaram essa visão do índio totalmente idealizada e eles queriam muito comparar com o cavaleiro europeu, uma espécie de rei Arthur, sabe? Então eles queriam assim, criar esse índio honrado, esse índio quase que o bom selvagem do Rousseau, que é o conceito que vocês vão ver, né? Mais pra frente, acho que na filosofia. Sim, esse conceito de que o bom selvagem, que na origem o homem, a sociedade corrompe, mas na sua civilização normal, se deixar o progresso dele sem qualquer influência urbana, ele vive uma vida boa, honrada e filosoficamente harmônica com a natureza, assim. Então eles pegaram esse conceito do bom selvagem e juntaram um pouco com o cavaleiro europeu, assim, de que essa ideia de que tem que ser honrado, tem que saber lutar, respeitar as mulheres, tem que viver de acordo com a natureza. E eles falaram assim, essa vai ser a figura que representa o Brasil. Então, vários poemas de vários autores, do Gonçalves Dias, do José de Alencar, a produção nesse período era para formar essa ideia do índio como essa figura ideal que representa o mito brasileiro. É o primeiro grande mito brasileiro, é esse índio idealizado, que vive de acordo com a natureza, que é puro, que é inocente, até demais, assim, né? Que foi ou enganado ou derrotado pelos portugueses, porque os portugueses tinham uma corrupção já por já fazerem parte dessa sociedade. Então eles estão reescrevendo toda essa chacina que teve lá do Mendes Sá, lá do José de Anchieta, todo esse aspecto da colonização aqui, eles estão reescrevendo para tornar uma visão um pouco mais dilatada, um pouco mais soft, mais light de tudo isso que aconteceu. Então, muitos desses poetas, muitos desses escritores voltavam para esse mito do índio, escrevendo ele como uma figura mais passiva, mais harmônica, mais limpa, mais europeizada mesmo, né? Uma visão muito europeia de que era o índio daquela época, porque as pessoas na época que escreveram não tinham o menor contato com os povos originários de 1500 aqui. Então, essa visão do índio como esse ideal da terra do Brasil como cheia de flores e fauna que eles nunca viram, animais fantásticos aqui, árvores sabiás que foram chegando ao Brasil como lá, é realmente uma coisa que era muito presente nesse período, porque eles queriam criar um Brasil novo, do zero. Sim. Eles realmente queriam fundar as coisas no Brasil, na origem do Brasil, então eles voltaram lá para trás, lá para 1500. E realmente a gente vai ver o Gonçalves Dias e o José de Alencar da maneira que eles fizeram isso, mas no geral a primeira geração é isso, gente. Ela é muito restrita nesse caráter mais indianista, de voltar para trás, escrever a história do Brasil a partir do índio como essa figura mais pacífica, mais pura, esse bom selvagem que vivia aqui, que foi derrotado pelo europeu corrupto, que trouxe a corrupção dele para cá, dessas terras fantásticas, maravilhosas, que tinham mil maravilhas a ser desbravadas. Enfim, João, tu quer adicionar alguma coisa disso? Ah, Mas também, né? não, eu acho que é bem nesse sentido mesmo, sabe? É essa vibe, assim. Realmente, gente. Agora a gente vai ver a Iracema, pode passar aí o slide. Cara, bom, gente, o Iracema, ele é um livro muito importante, sem dúvida, para literatura brasileira no geral, assim. Só que ele também é um livro muito chato, assim como a grande maioria dos livros do José de Alencar, é um livro altamente descritivo,
altamente, altamente específico, que gasta 3 páginas falando do azul do céu, do azul do mar e do azul de qualquer outra coisa que seja azul. Do cabelo E do personagem misturado com é folhagem da isso, do natureza. cabelo da personagem, da virgem dos olhos de... A Iracema, ela é conhecida meio como a virgem dos olhos de mel, né? Uma coisa assim. E realmente essa fama assim, de se conhecer os personagens do José de Alencar no geral, como como pela descrição que ele realiza delas, fala muito sobre o estilo com o qual ele escreve, né? Não só nesse livro, como também em todos os outros, né? Mas tá, vamos lá. Por que que o Iracema é uma obra símbolo, né? Uma obra símbolo dessa fase do romantismo? Porque ele conta a história exatamente dessa Índia que encaixa em todo esse estereótipo que o Dó comentou, né? Então, do que se trata a história, basicamente? A história, ela se trata meio que do encontro súbito, assim, e completamente completamente, sei lá, fora de planejamento, né? De uma Índia, de uma tribo, a tribo dos Guarajaras, se não me engano, com um aventureiro português chamado Martim, né? A Índia é Iracema, e o Martim ele é um cara, um desbravador ali, um imigrante que estava por ali, né? E ele é um homem branco, assim, que se coloca num choque cultural completo ali com a Iracema, né? E ele olha para Iracema, não um bandeirante, não necessariamente um bandeirante. O Martim, ele tanto que o tempo cronológico do Iracema não é muito bem especificado, assim, sabe? Mas sabe-se que foi ali no comecinho da colonização, né? O que não tem muita coerência ah, imagina como se, tipo, realmente não tivesse nada, assim. Imagina o começo do desbravamento, assim, da colônia mesmo, sabe? Ah, mas enfim, o Martim e a Iracema eles se encontram assim e imediatamente o livro narra de uma forma super específica de como que o Martim avistou a Iracema ali em toda a beleza do corpo dela, era algo como ele nunca nada tinha visto, alguma coisa daquele tipo. Após esse encontro, ao longo do livro, vão se realizando alguns outros encontros dentro do qual se é cada vez mais ressaltado assim pelo Alencar que aquele é um amor que não deve existir, é um amor que é meio proibido, é um amor que é meio estranho, né? É um amor que junta pessoas que são completamente diferentes, né? A Iracema, ela é autóctone, ela é nativa, ela é uma índia que nasceu aqui e não conhece nada da cultura do europeu, enquanto o Martim ele é um homem católico, desbravador, que veio para o novo mundo buscar coisas novas, né? E esse conflito, assim, realmente vai ficar bastante evidente, né? Quando se coloca o Martim dentro do universo da aldeia da Iracema, né? E ele começa a interagir com as pessoas que são parte dela, né? E nem todo mundo, assim, acredita no que o Martim é, né? Nem todo mundo acredita que ele é uma pessoa do bem, né? Muita gente olha, assim, pra ele e fala, nossa, esse branquelo aí tá querendo se colocar aqui como nosso inimigo de alguma forma, né? Aí eu falei 5 minutos e ela já tá dormindo. Mas enfim. É, e aí, dentro da aldeia, o Martim descobre que a Iracema, ela é uma índia, mas ela não é só uma índia muito bela, tipicamente bela. Ela é também a portadora de um segredo, de um negócio que o Alencar descreve como o segredo da Jurema. A Jurema que era uma fruta que tinha ali na região e que os membros da tribo da Iracema pegavam, eles faziam um licor alucinógeno, que é meio que uma ayahuasca, Santo Daime da vida ali. Eles tomavam nos rituais dele, ficavam muito loucos e levavam eles ao êxtase, assim. E a Iracema, ela guarda esse segredo, por quê? Porque ela sabe como se faz o negócio, né? Nem todo mundo sabe como se faz, mas ela sabe.
E esse líquido, esse licor, ele tem um símbolo importante, assim, para dentro ali do universo do livro, né? Ele simboliza a coisa, né? Ele simboliza, tipo, o porquê que a Iracema é especial, né? Então, se meio que se a Iracema morreu, o segredo da Jurema morre com ela, né? Então, toda aquela coisa dramática, triste. Mas, enfim, conforme o livro vai acontecendo, apresenta-se um conflito, né? Um conflito bem claro entre a tribo da Iracema e uma outra tribo inimiga, né? E esse conflito ele vai se inflamando. Nesse meio tempo, o Martim ele vai desvirginar a Iracema, né? A Iracema é uma virgem, né? Ela é claramente definida como uma virgem. E o Martim vai lá e vai transar com a Iracema. E ela vai engravidar do Martim, né? Não vai ser explícito isso no momento, né? Mas no final do livro, vai ficar claro que nasceu um filho dos dois, né? Acontece um clímax, né? O conflito rola, né, entre essas duas tribos. A tribo da Iracema sai vitoriosa, mas num twist narrativo, assim, ela acaba morrendo, né? Morrendo, se eu não me engano, sustentando uma flecha que era direcionada ao Martinho, alguma coisa desse tipo. E, ahn, e ela meio que vira, sei lá, o sacrifício, meio que a coisa assim, o resultado de toda aquela dor é a morte daquele ser puro, daquele ser importante que é a Iracema, né? E antes dela morrer, a Iracema dá à luz ao filho dela com o Martim, que é o Moacir. E o Moacir, ele vai ser importante porque ele vai ser definido. Sim, nessa obra ela está representada como branca, e na verdade, na primeira fase do romantismo, o índio só falta ser branco mesmo, porque é um índio bastante europeu, assim, é um índio bastante baseado em heróis de novela de cavalaria, assim, é um negócio bem, bem estranho. E beleza, tá? Agora vamos analisar um pouquinho alguns pontos disso daí, né? De toda essa história, né? Primeiro, o nome do livro. O nome do livro é muito importante, irá ser um anagrama de América, né? Então, a Índia, ela não vai ser representativa só do povo dela, mas ela vai ser representativa de tudo que aqui existia, sabe? De tudo o que estava aqui. E ia ser explorado assim pelos portugueses, ia ser de certa forma meio que o, o aventureiro, o explorador português, ele ia botar o dedo para dentro de um sistema fechado, hermético, e que tinha o seu próprio funcionamento, né? Que nem o Martin fez com o sistema da aldeia da Iracema, sabe? E aí, tipo, uma outra coisa importante também é que o livro ele revela essa concepção do Alencar, assim, de que tipo, o Alencar ele é inteligente, ele entende que a colonização não foi um processo completamente pacífico, né? Foi, apesar do Alencar querer pintar a colonização como algo bom, que gera um fruto novo, né? Que gera o primeiro brasileiro, que é o Moacir. Ele também, nesse sentido, ele vai lá e revela e o Moacir, pô, o Moacir ele é o filho da dor, né? Da dor da morte da Iracema, da dor do conflito entre o índio e o branco inicialmente, né? Então tem essa coisa, sabe? Dentro do livro também acontecem outras coisas, assim, especialmente em relação a um outro índio com o qual o Martim faz amizade, né? Que é o Poti. E o Poti, ele é importante porque depois de algum tempo, o Martim, ele dá um nome para ele, um nome português para ele. Ele chama o Poti de Felipe Camarão. E Felipe Camarão foi um cara que existiu mesmo, né? Foi um cara que existiu no contexto geral do Brasil. E esse nome aí faz referência a esse cara. E é um bom arquétipo aí do índio meio que sendo europeizado, embranquecido, aculturado, porque o Puti, com um convívio com o Martim, ele vira meio que um índio vestido de branco, sabe? É um livro importante, assim, basicamente por essas razões. Aí no slide tem algumas características mais estéticas sobre a forma, sobre tal. E o resumindo que eu acabei de falar agora tá ali basicamente no terceiro bullet point ali. E é meio que isso, gente. Gente, vale o comentário também que esse é o único livro de prosa que a gente vai comentar nessa aula, porque a gente vai focar mais em aspectos da poesia mesmo, como que vai estar muito mais relacionado com as características que a gente viu no
na primeira aula de romantismo, né? Vocês lembram toda aquela sofrência por amor, essa realização do amor impossível, assim. No livro da José de Alencar, essa questão do amor impossível está muito presente pela distante realidade dos dois personagens, assim. Isso é uma coisa que a gente vai ver muito mais pra frente, principalmente na segunda geração aqui do romantismo. Mas, assim, nessa primeira, o principal ponto assim, disso é como eles tentam muito criar essa ideia de mito brasileiro, assim, de realmente a origem do Brasil, qual é a gênese do Brasil. É assim que nasceu o primeiro brasileiro. Vocês podem ver ali, filho da Iracema com o Martins, e tudo assim. E que nem o João disse, até hoje a gente entende que esse processo da colonização, esse processo do nascimento do Brasil, é um processo impossível de separar da violência inerente disso. A colonização é impossível de ser separada dessa violência, dessa, dessa dor que tem, né? do sangue das pessoas que morreram para criar esse país aqui. E agora, partindo para um ponto um pouco mais diferente, pode passar aí, João? Até a Canção do Exílio. Gente, a Canção do Exílio é um poema, talvez seja um dos poemas mais importantes do nosso país. Essa ideia cosmitológica do Brasil está por aí até hoje. Essa ideia cosmitológica do Brasil foi o ponto principal de um dos movimentos chamado Bossa Nova. A Canção do Exílio, eu diria que é quase uma canção da Bossa Nova. Assim. Por que essa ideia de Brasil é tão importante? Por que isso gerou uma ideia tão forte na época? Né? Por que eles estavam tanto tentando vender esse eixo do Brasil? Era que não existia nada aqui. Realmente, antes da família real chegar aqui em 1808, o Brasil era só visto como uma terra para Portugal pegar as riquezas e levar para o país dele. Sabe? Era só isso. Era só extrair e levar para lá. Não existia nem portos aqui para, de fato, portos comerciais para poder se relacionar com outros países aqui. Não. Era tudo que saiu do Brasil foi para Portugal. Só isso. Então, assim, quando eles queriam criar esse Brasil novo, eles queriam realmente criar um país do zero com isso. Só que, né, como diz Walter Ugumai, o Brasil é o país do futuro, do eterno futuro, que a gente nunca vai ter um futuro de fato, porque a gente criou expectativas absurdas para o nosso futuro. A gente nunca vai chegar lá nesse futuro absurdo que a gente está tentando criar. E nem o nosso passado existe. E a Canção do Exílio é um poema, uma canção que diz muito bem sobre isso. Ela foi escrita por Gonçalves Dias. É do Gonçalves Magalhães, sempre confundo. Isso. Dias. Enquanto ele estava na Europa, porque a maioria dos escritores do romantismo no Brasil foram estudar na Europa. Sempre isso, a gente a maioria dos escritores era da elite aqui, né? A gente não pode deixar de esquecer disso. E lá ele escreveu esse poema, enaltecendo. Fiz um trabalho desse mano aí. O Gonçalves Dias ele escreveu outra coisa também que é importante que eu vou falar daqui a pouco, que é o Jutupiranga, o Canto do PH também. É bem relevante. Eu declamei a Canção do Exílio tá em música, tem releitura do poema, assim, Tá em fórmula de trigonometria. tá em tudo, assim, talvez seja um poema mais icônico, assim, produzido sobre o Brasil. Tá no hino nacional. Tá no hino Tá nacional. no hino nacional. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nossa céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, Nossa mais vida. mais amores. Então, assim, é uma coisa inescapável. Em algum momento, se tu nasce no Brasil, tu vai entrar em contato com esse negócio de uma maneira ou outra. E, assim, ele é um poema que representa muito essa saudade do Gonçalves Dias lá na Europa. Assim, contando que lá na Europa ele sentia falta dessa terra fantástica chamada Brasil. Porque por mais que tenham aves aqui na Europa, não cantam que tem as aves de lá do Brasil. Essa coisa de cidade maravilhosa, uma ideia. Peraí, a Raíssa comentou um negócio bonito. Ideia fascista do prefeito Tom Jobim. Então, se é fascista ou não, se tem aspectos conservadores ou não, aí já é uma discussão um pouco mais longa sobre, por exemplo, o caráter artístico da Bossa Nova e tudo mais. Mas, assim, esse projeto de fazer o Brasil, na época deu muito certo. Porque tu cria a imagem do Brasil antes era uma imagem só de colônia, sabe? Era nada. Com o Iracema, com a Canção do Exílio, tu começa a bater forte nessa ideia de que, olha como essa terra é fantástica. Olha as riquezas que essa terra tem. Olha as histórias que essa terra tem. Meu, Iracema, sabe? O Brasil, a América, a terra de Iracema. Olha aí, pô, é negócio rico em história, sabe?
Então, juntando assim com aquelas outras características do romantismo, claro que a gente vai ter os poemas amorosos do Gonçalves Dias. Claro que ele escrevia coisas amorosas, assim, dessa impossibilidade do amor, essas coisas bem Werther, que todos eles lêem esse Werther. Mas assim, o mais importante dessa primeira fase é como eles tentavam muito assim, criar essa ideia de que o Brasil é esse país fantástico, que das pessoas viverem livres e ser. Olha só, a gente está independente agora. Olha só a nossa força, olha só o nosso Brasil. Olha só, as nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida é mais amor. Então é tipo, olha de onde eu racho, nosso país é o país mais bonito que a gente já fez na Terra. E era muito isso, gente. E acreditem, não muito mais que isso. Porque aquelas outras coisas importantes dessa época, com uma dívida de 20 mil libras esterlinas, a parte política sempre foi assim, né? Com o reinado monárquico de dois portugueses por mais de 60 anos, porque, né, o mundo é lindo. E depois Não, vem mas um a gente golpe, resolve isso aí depois. e depois vem um golpe militar que deu uma política fudidaça, né? Mas, bom, a parte política do Brasil deu errado quando o português chegou aqui. Mas, enfim, um outro poema que representa muito bem assim, o que foi essa primeira fase do romantismo é o Juca Pirano. O Juca Pirano é um poema bem extenso, bem longo, tem umas 16 partes, assim. Mas o principal ponto dele é que tu vê essa representação muito do índio europeizado, porque o índio do Juca Pirano, ele é quase que um cavaleiro medieval. Ele tem todos esses aspectos nobres, ele fala que nem nobre, ele fala que quase obedecendo às ordens de Deus católico. Ele não está interessado em representar o índio como o índio era naquela época, ele não está interessado em pensar, dar uma voz pro índio, que nem tu tá tentando, tipo, de fato representar como que ele se comportava, ou dar uma voz pra cultura dele. Não, tu tá tentando só usar ele para encaixar dentro desse molde, sabe? Esse molde de representação do que é um bom selvagem, do que é um cavaleiro, do que tem que ser esse mito, assim. Então, assim, o Juca Pirano é uma história muito de honra, é uma história muito de reconquistar o teu valor, que é a história do Brasil nessa época. Eles estavam tentando reconquistar o valor deles como pátria, como nação, não só como colônia. Mas ele é muito vazio, porque é uma representação vazia. É uma representação que não existiu, uma representação que apenas serve para enfatizar essa ideia de nação perfeita, nação ideal, de índio perfeito, índio ideal, que nunca existiu de fato. Por mais que seja muito bem feito, né, ele nasce desse ideal meio falso, até porque está atribuindo as características dos próprios assassinos pro índio, né, falando que não, ele, na verdade, o índio sempre foi cristão, a gente só não entendia ele direito. Sabe? É um tipo de violência não direta, mas uma violência de puro apagamento. Falando que a cultura deles era de fato mais próxima que a nossa, e não tentando entender eles pelas próprias diferenças. Né? Mas enfim, acho que da primeira fase do romantismo é isso. É um pouco diferente do romantismo que a gente viu na Europa, mas agora, a segunda fase, Agora se a fica gente for. igual. Não, não é igual, mas fica parecido. Agora fica muito parecido, gente. Vocês já ouviram provavelmente a frase mal do século. Que era o mal do século? O mal do século era a tuberculose, gente. O povo morria. Que nem. Nossa, assim, cara. Que nem. Sei lá. Que nem Nem coelho sei. nascia, tá ligado? O pessoal pegava tuberculose. O cara tossia, assim, era que nem o começo do Covid, assim. O cara tossia no começo da. Era estilo Covid, gente. O Porque. pessoal saía morrendo assim, de qualquer jeito e era tudo tuberculose. A maioria dos escritores dessa época morreram de tuberculose. Álvares de Campos, Benjamin, todos eles foram pra tuberculose. Então eles tinham uma ideia de que a vida é muito curta. E a vida é muito curta e tu tem que aproveitar isso lindo. Só que diferente daquela coisa meio barroco, diferente dessa coisa meio arcadismo, que tu tem que aproveitar a vida porque a vida é boa, ou do barroco que tu tem que aproveitar a vida porque Deus tá aí te julgando e tu tem que lembrar da tua penitência perante Deus. Aqui tu tem que aproveitar a vida porque ela vai acabar muito rápido. Então tu pega essa subjetividade do romantismo, né, essa coisa dos sentimentos sempre presentes, né, dessa valorização do teu eu, de como o mundo interage com os teus sentimentos, e tu leva para ele. A gente tá falando que não existe só no Brasil? Sim, só no Brasil. Só aqui que existe essa divisão, Nicolas. Só aqui que existe essa divisão, assim. E essa geração foi tão em contato com os sentimentos e tão em contato com essa ideia de morte que eles são os mais românticos dos românticos. Então eles são chamados de ultra-românticos, gente. Por que eles são ultra-românticos? Porque lembra todas aquelas coisas que a gente falou de paisagens mais maduras, ambientes gigantes para mostrar que a pessoa é pequena perante o mundo, então ela se sente cada vez mais vazia.
Isso está presente em quase toda a produção poética desse período de tempo. A gente vai ver o Álvares de Azevedo, que ele escreveu os poemas dele, vocês vão ver essas características a rodo, assim. Então, assim, tem muito pessimismo, é muita gente triste porque acha que vai morrer amanhã. O amor é impossível porque ou a pessoa amada já está morta, ou a pessoa amada só pode ser encontrada em sonho, porque na vida real é completamente impossível disso acontecer. A temática nacionalista começa a desaparecer um pouco porque ela está muito aliada com essa ideia de pessimismo, de que não está. Raíssa falando que quando eu pego Covid me senti um poeta romântico. É assim, essa coisa que tu acha que tu vai morrer, então tu precisa, nossa, botar tudo pra fora, sabe? Essa produção, assim, deles tá muito longe dessa ideia nacional, porque eles já perceberam, desde aquela coisa do Byron, né? Esse ideal do herói do Byron, de que não é se atrelar a uma maçã que vai salvar a tua vida, vai te dar propósito. Nada vai te dar propósito, a tua vida já tá acabada, né? O único propósito de vida que tu tem é ficar triste fazendo caramba, olhando pra paisagem, sabe? Essa é a tua vida. Isso é o que tu vai ser. Senão tu morrer amanhã. Parar de falar da realidade, sabe? Calma, Guilherme, calma. Essa é a realidade das pessoas de 200 anos atrás. Não tem nada a ver com o mundo de agora. Sim, você não vai morrer de tuberculose. Você não vai morrer de tuberculose. Nem de Covid. Vocês não vão morrer nunca. Vocês vão passar no vestibular. Olha, pra vocês terem uma métrica, assim, o Álvares de Azevedo morreu com 20 anos, tá? Então, alguém já sobreviveu ao Álvares de Azevedo, eu tenho certeza. Gente, esses caras, eles eram super-heróis da sua época, assim. Eles tinham muito essa ideia. Eu ainda não, faltam 2 anos. Calma, Guilherme, tu vai conseguir. Tu vai chegar lá. Tu vai chegar lá. Então, assim, tem muito do escapismo também que a gente mencionou no verbo. Assim, muitas das pessoas vão indo pra sonhos, pensando que no sonho eles vão quase chegar na parada, mas quando eles tocam elas no carro. Ou indo além do ligeiro, porque esses caras, principalmente o Álvaro de Azevedo, eram um heroísmo absurdo. Ele aproveitava da vida da gente, sabe? Ele desfrutava do sexo, mas o sexo era um jogo bom. Vamos viver que vida curta e vida certa. Exatamente isso. Então, assim, é muito essa ideia, é muito de tédio, é muito de que essa ideia vai acabar logo, a gente tem que aproveitar, a gente tem que se expressar. A natureza tá contra mim, o mundo tá contra mim. É a fase adolescente do Quero romance. ser cupista desse cara, infelizmente ele tá morto. Então, assim. Fala da Lira. Olha que bonito. Olha o topetão que ele tinha, gente. Gente, essa é a face do Álvaro de Azevedo. Olha pra Uhum. ele. Vocês acham que ele era feliz? Parece que ele vai piscar pra você, né? Parece que Léo, essa é a cara que vai assombrar vocês. O que foi, João? eu vou falar da Lira. Enquanto eu falo da Lira, tu consegue abrir um Google Docs e criar a chamada. Eu esqueci total da chamada de novo. Como é que pega a chamada? É no Docs mesmo, né? Não, é só abre um Google Drive qualquer, cria um formulário, bota nome e publica e manda o link. Sim, peraí. Bom, gente, aqui a gente tem o Álvares de Azevedo, aqui esse cara lindo, maravilhoso. E esse livro dele é um livro póstumo, um livro bastante significativo, assim, porque meio que um compilado, assim, dos poemas dele, né? Ele não publicou nada em vida, né? Mas é significativo, assim, que ele ia lá e ele organizava os poemas dele. Ele organizou os poemas dele de uma forma suficiente, dentro da qual podia ser estabelecida uma lógica, assim, né? Então, basicamente, o que acontecia desse livro é que ele tem duas etapas, assim. Cada uma das. Ele tem três etapas, na verdade, e a terceira etapa é meio que uma mistura das duas. Cada uma das etapas do Livro dos 20 Anos ela é antecedida por um prefácio, dentro do qual o Álvares de Azevedo faz uma síntese fodida do que é o romantismo de segunda fase, assim, né? Não uma síntese metalinguística, mas ele fala muito de um jeito que parece que ele tá descrevendo precisamente o negócio. Né? Quem tiver curiosidade vai ler. No livro, eu acho que ele não publicou na Devir, tenho bastante certeza. Esse livro é o único livro dele, é póstumo, mas ele já tinha organizado esse livro, sabe? É meio que, tipo, provavelmente ele não tinha o dinheiro pra publicar, sabe? Publicar era uma coisa, assim, meio atípica, sabe? Foi ele que publicou Uma Noite na Taverna? Foi ele que publicou Uma Noite na Taverna? Foi.
Foi, então ele publicou, sim. Tô falando merda. Ahn, Enfim, o Lira dos 20 anos, ele é dividido entre essas duas etapas aí. Essas duas etapas, elas recebem nomes shakespearianos, né, que derivam da peça Tempestade, né? A primeira etapa, ela fala de amor impossível, amor sofrido, etc. E recebe o nome de Ariel, e a segunda etapa recebe o nome de Caliban e fala sobre pensamentos negativos, pessimismo, morte, tem ironia, tem satanismo. O satanismo é meio que essa proximidade com esses sentimentos negativos de deterioração da alma e etc. São poemas, assim, bastante interessantes, assim, sabe? Sim, satanismo. O satanismo literário, ele não é, tipo, o satanismo que você imagina que, tipo, é um puta merda, é o satanismo religioso. Não, não é o satanismo religioso. Satanismo é uma expressão que a gente usa na literatura para falar dessa relação muito forte com temas de pessimismo, de morte, talvez assim que estejam mais ligados à natureza, assim, mas é discutível. E aqui a gente tem um poeminha dele. Tu quer falar desse, né? Não. Ou tu quer que eu fale? Porque daí, se tu quiser falar desse, a gente pode colher a chamada no final da aula, talvez. Não, peraí, eu tô arrumando aqui, tô vendo como é que faz, peraí. Eu só tô. É que eu nunca tinha aberto um form aqui, mas pode continuar falando. Tá bom. Bom, gente, aqui tem um poeminha aqui, o Lembranças de Morrer, aí, do Lira dos 20 anos. Ele é um poema, assim, que mistura muito bem, eu acho que essas duas características, assim, as características de coisas negativas, de relação com a morte, ah, de, de um ambiente noturno, um ambiente meio darkness, assim. E também fala um pouquinho sobre amores, assim, perdidos, né? Um pouquinho de amor idealizado e tal. Que tanto vocês podem ver, assim, que no começo do poema ele fala um pouquinho sobre a morte, né? Ele já começa falando da morte, ele fala: Eu deixo a vida como deixo o tédio, do deserto poendo caminheiro, sabe? Como as horas de um longo pesadelo que se desfaz ao dobre de um cineiro. Ele basicamente está falando como que ele morre, sabe? Como que ele deixa a vida, né? Então, sei lá, ainda acho que não tem mais coisa mais evidente do que isso, sabe? E aí, já lá na estrofe, na primeira estrofe da coluna pra cá, eu acho que deve estar pra cá pra vocês. Ele fala de um pouquinho assim de amor, né? De um amor que não é muito específico, mas é um amor mais idealizado, um amor que tem uma musa virgem, assim, que é esotérica, perfeita, e que ele fala que ela vai lá e os lábios dela encostam nela, na alma pura, e a alma pura dela entra ali e se relaciona com a dele, né? Então é um negócio assim bem emo mesmo, assim, uma coisa bem restart, assim, sabe? Bem My Chemical Romance. Assim. Gente, Ah, acabei de enviar o forms no chat. Ver se tá tudo certo. Vocês é podem preencher. fundamental que vocês assinem, Fundamental. não assinem pro amiguinho, que eu tô de olho. Quem assinar pelo amiguinho, ó, é isso aí. Como Não assim? deu. Pelo amor de Deus. Tá, enfim. João, desculpa a interrupção. Tá, não, tudo bem. Deixa eu ver o que mais que eu vou falar aqui da obra de Azevedo. Bom, gente, eu vou ler o poema, e aí eu vou. Conforme eu for lendo o poema, eu vou ir coletando características. Tem que botar resposta curta, Léo. Tem os tipos de resposta, lá você vai lá e Ok, bota é isso que eu errei ali. e mete uma resposta curta lá. Mas então, vamos lá. Eu deixo a vida como deixo o tédio do deserto poento caminheiro, como as horas de um longo pesadelo que se desfaz ao dobre de um cineiro. Como o desterro de minha alma errante, onde fogo insensato a consumia, só leva uma saudade. É desses tempos que a amorosa ilusão embelecia. Só leva uma saudade, é dessas sombras que eu sentia velar nas noites minhas. De ti, ó minha mãe, pobre coitada, por minha tristeza te definhas. Se uma lágrima às pálpebras me imunda, se um suspiro no seio terem ainda, é pela virgem que sonhei que nunca,
Aos lábios me encostou a face linda. Só tu, a mocidade sonhadora, do pálido poeta destes flores, se viveu foi por ti, e de esperança, de na vida gozar de teus amores. Beijarei a verdade santa e nua, verei cristalizar-se o sonho amigo. Ó minha virgem dos errantes sonhos, filha do céu, eu vou amar contigo. Descanse em um leito solitário, na floresta dos homens esquecida, à sombra de uma cruz e escreveram nela. Foi poeta, sonhou e amou na vida. Então, vários elementos aí que a gente pode coletar das descrições aí que a gente falou anteriormente, né? O ambiente noturno, por exemplo, que é um marcador muito forte aí da segunda fase do romantismo, né? Em que ele fala fala de sombras, fala que ele lamenta a própria vida de certa forma, né? Ele fala que a mãe dele sofria porque ele sofria também, então basicamente a existência dele completamente ligada ao sofrimento aí, né? Muito desapego em relação a si próprio, né, dentro desse poema, né? Ele fala de si mesmo como alguém que se descarta, né? Ele meio que fala, assim, no geral, como alguém que nunca conseguiu fazer nada na vida, né? E ele lamenta, ele simboliza isso através dos lábios dessa virgem aí que nunca chegou a encostar nele, nunca chegou a entrar em contato com ele, sabe? E nesse sentido ele faz referência aos amores que ele viveu durante a vida, né? Ele diz que se ele viveu a mocidade, né, ele viveu por causa dessa virgem simbólica, que provavelmente tem a ver com as mulheres que ele amou em vida, né? É um poema bastante definidor do Álvares de Azevedo, ele tem uma vida bem sofrida, inclusive, viu? Sei lá, acho que é algo que você espera de alguém que morre com 20 anos. Mas é duro, né, gente? É complicado. É complicado a vida do romântico. Gente, desculpa a patetada que eu fiz aqui, mas enfim, eu E acho que vê tá, se deu certo aí alguém, pelo amor de Deus. eu acho que tá correto. Eu teria feito, tá, Léo? Mas se eu abrir alguma Não, coisa nesse monitor, a gravação para, e se eu abrir alguma coisa nesse outro monitor, o slide para. acontece, tá ótimo, tu falou do Álvares, tá tranquilo. Tá, e agora temos Gente, a última. é realmente isso que o João disse, não tem... vocês podem comentar mais, vocês podem ir atrás de outros poemas do Álvares de Azevedo, mas todos eles seguem essa mesma temática de sonho, de amor impossível, dessa natureza incompreensível, assim, de só tu, a mocidade sonhadora, do pálido poeta deste flores, se viveu, foi por ti, de esperança, de na vida, de gozar de teus amores. Então, assim, amor é impossível, não tem como realizar o amor na vida, é só no sonho, e foi só nesse sonho que eu realizei meus amores, porque na vida não aconteceu nada, foi tudo ruim, foi tudo sombra, tudo depressão, dor, emo, My Chemical Romance, Death Cab for Cutie, é isso, gente. Death Cab for Cutie. Nossa, eu tô pessoalmente ofendido. E, gente, partindo agora para a terceira geração, talvez a geração mais curiosa do romantismo. A terceira geração do romantismo já se passa com uma história de vida. Porra, Nicole, cuidado. Mas pra quem não tá difícil também, né? Bom, a terceira geração do romantismo é a geração, talvez, esse apelido, né, de Condoreiro, né, apelido graças ao livro, o símbolo da liberdade, do Condor, que foi criada pelo Arturo. Sim, os dois últimos são de literatura, Guilherme. A gente A tem gente aqui falou tanto da a geografia que eles falaram, não aguento mais. A terceira geração do romantismo, gente, é a geração que vocês podem pensar assim, é a geração dos miseráveis, é a geração da revolução social, é a geração da reflexão de que vida a gente está vivendo, como que a gente pode melhorar essa porcaria de vida que nós temos. Então, é a geração mais preocupada com essa temática da vida dos excluídos, da vida dos miseráveis, da vida dos que não fazem parte da independência, daquela elite, do topo da intelectualidade, é a geração mais preocupada em pensar nos escravos aqui no Brasil, por exemplo, nos pobres lá, nos trabalhadores da França, assim. Então é uma espécie de foco diferente, eu levava isso tão a sério, mas eu também curti dos Smiths, meu Deus. Eu também curti. To die by your Pô, eu tenho um vinil de such a Smiths aqui heavenly assim, way to meu Deus do céu. die.
Então, a terceira geração tem um poeta muito importante aqui, que é o Castro Alves. Ele escreveu O Navio Negreiro, ele escreveu vários outros poemas relacionados com o tópico de escravidão. Por quê? Porque a gente está chegando em 1860 e o romantismo está começando a ter um caráter mais refletivo, mais crítico sobre si mesmo. Porque em 1860 começou já a Guerra do Paraguai, já tem o segundo reinado aqui no Brasil, do imperador Pedro II. Então a ideia de nação, a ideia desse país que não falha, essa ideia não é mais uma ideia de descompromissão com tudo, a ideia de depressão, que tu vai morrer, vai ficar triste. Eu tenho exatamente esse, Pedro. Eu queria ter o Iris Murder, mas eu tenho do Queen's Death só. A ideia de que a nação é uma coisa infalível, que a gente tem que lutar por, não existe mais. Agora a nação é um objeto a ser criticado, porque a gente está chegando nesse ponto de mudança de século, né? Então vai ser sempre assim, essa ideia de quase um pré-realismo. Pré-realismo não, tem de fato que existe. Mas essas características, assim, de tu questionar mais o lugar da mulher, tu pensar mais por que os escravos nunca receberam uma voz na literatura. Então, assim, é esse sentimento de crenças e valores assim, do romantismo, né? Toda aquela ideia de nação forte e não erra nunca, né? Toda essa ideia de que não, esse é o jeito certo de se viver, e começa a ser muito questionado. E quase que vai ser um realismo, né? Quase que vai virar a chave e falar assim, nossa, a elite é um saco aqui no Brasil, tá tudo uma merda, a população tá vivendo por lixo, meu Deus do céu, a polícia não salvou ninguém. Mas ainda não, porque ainda vai operar dentro dos moldes do romantismo, porque o Castro Alves ainda tem as características muito do romantismo junto com ele. E o poema mais importante dele, desse período, é o Navio Negreiro. Pode passar aí, João. Ai, porra, Opa, porra. todo mundo já passou pela fase de Joy Division, The Cure, The Smiths. Mas enfim. Eu diria que The Cure tá bem acima desses dois, mas isso é para outra aula. Qual que é a importância do Navio Negreiro, gente? O Navio Negreiro é um poema gigante. Ele narra a história desse navio negreiro dentro do mar, assim, né, passando, transportando os escravos dentro dele. E é uma coisa que nunca tinha sido feita na literatura antes. Essa representação do navio negreiro mostrando a condição de fato, tentando representar de fato como que esses escravos eram transportados, né? Como que eles passaram essa viagem, como que era esse processo horrível de chegar aqui no Brasil a partir disso. E assim, é um negócio meio difícil de ler. É um negócio meio pesado, assim, gráfico demais. É incrivelmente gráfico. O Castro Alves realmente não limpa dos detalhes, assim. Mas ele ainda tenta, tipo, não de certa forma embelezar, mas ele ainda tenta, tipo, representar não tão cru quanto é. Essa é a parada característica do romantismo, assim. Ele não é de fato, ele não tem aquela... Não, eu falo crueldade. Não é tão cru quanto, por exemplo, as Vidas Secas, que a gente vai ver que de fato tenta representar como que era aquela vida dos sertões, como aquela espécie de fome. Ainda representa os escravos, assim, com uma certa distância, mas olha, o jeito que ele caracteriza os corpos negros dentro do navio, o jeito que ele caracteriza o navio em si, como essa coisa gigante, quase ameaçadora, assim, dentro do mar, o jeito que as pessoas olham ali dentro e pensam por esse espaço horrível que eles estão indo, assim, tem muita dor, é um poema muito sofrido. As pessoas têm muito medo, tipo, sentem muito. Uma hora que ele descreve uma pessoa sendo lanhada, trabalhando, que é, tipo, se fuder, assim, um negócio bem pesado, mas ainda, de certa forma, distante. Não tão cru, não tão, como é que eu posso dizer? Não tão realista, né? Porque sempre tem um pouco desse olhar meio distante, assim, dessa representação. E aqui a gente botou um trechinho. Não sei se o João quer falar alguma coisa mais, assim. Não, eu acho bem. Esse poema é bem legal, tá? Quem tiver a oportunidade de ler, leia. No YouTube tem textos declamados, tem inclusive um texto declamado que é muito, muito bom. É um dos meus poemas favoritos, assim. Só pra deixar claro, a gente tá falando de trechos porque esse poema é bem grande. A gente fala poema, as pessoas, sonetinho, vocês lembram de soneto? Então, gente, soneto não existe mais. Soneto ainda existe, claro, as pessoas ainda escrevem soneto, mas a principal coisa do romantismo era essa liberdade estética que eles tinham para escrever poemas de qualquer jeito. Então, o Castro Alves escreveu um poema gigantesco, com bastante rima, mas que obedece às regras dele. A gente vê ele, Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, quanto horror perante os céus.
Ó mar, por que não apagas, com a esponja de tuas vagas, do teu manto este marrom, astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares por sol. Quem são esses desgraçados que não encontram em vós? Mais que vir o calmo da turba, que excita a fúria do algoz. Quem são essas estrelas que calas, vaga a pressa de salva, como um cúmplice fugaz perante a noite confusa. Dize-o, severa musa, musa libérrima, audaz. Então, assim, tem bastante essas características do romantismo, essa natureza forte, essa natureza opressiva, quase, muito presente no poema, muito presente com toda essa estética, assim, meio que violenta, noturna, para passar essa ideia de que os escravos estavam muito oprimidos ali dentro, mas a violência está muito presente nesse poema, tá? De fato, era a coisa mais crua e mais, tipo, realista que eles podiam ter na época, essa representação do navio negreiro. E assim, é um dos principais poemas dessa época, porque ele representa uma coisa que nunca tinha sido representada antes, que é essa voz do escravo dentro do navio. É a primeira vez na história da literatura brasileira que eles tentam fazer um escravo com voz. Isso é incrivelmente importante, gente. Porque antes, índio tinha voz, porque índio fazia parte de um projeto de planejamento nacional, mas escravo ainda era mão de obra. E vocês podem bem lembrar que a escravidão no Brasil ainda não tinha acabado. A escravidão no Brasil ainda existia, só foi acabar um ano antes da República. Então, assim, isso fazia muito parte do projeto abolicionista da República também. Era inovador demais para a época, dessa representação que está aqui. Bom, gente, de romantismo é isso, porém, não De romantismo de fechem. poesia, deixando bem claro. Tem Exatamente. todas as obras poéticas, as narrativas, os livrão de romance. Lá tem fases também. Próximo aula vai ter isso, mas agora um pequeno extra agora, no finalzinho da aula. Agora, nós usaremos esses últimos 40 minutos que nos restam. Os 40 minutos, esses últimos 10 minutos que nos 40 restam. minutos é foda, pô. Para fazer alguns exercícios, dois especificamente. Eu não sei como é que tu quer fazer, Léo. Eu pensei em deixar eles lerem. E aí eles mandam no chat aí a resposta que eles acham, Beleza, a talvez. gente dá uns 2 minutinhos pra eles irem Aham. mandando no chat. Vamos lá, gente. Tempo 2 minutos aí, é tempos fugit. Vamos lá. E sim, Douglas perguntou correto pra caraca. Porque a escravidão no Brasil, o Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão. Foi o último país da América Latina a ter uma república também. Quem se sentir confortável, coloca no chat aí a resposta. Quem não se sentir confortável aí, não precisa colocar. Gente, é o seguinte, exercício. Quando a gente fala de exercício, a gente tem que fazer exercício. A gente dá bastante folha de exercício pra vocês. A gente dá monitoria de exercícios. Porque exercício, de fato, tem que cair na prova de fato experiência. O mais próximo que vocês podem ter para chegar perto da aprovação não é estudando todo dia só consciente. É botando exercício. E vocês vão errar, gente. É normal errar. Não precisa ter medo de errar. Todo mundo vai errar alguma hora. Muita gente me perguntou na primeira aula sobre medicina, sobre passar em medicina. 50% do que eu falaria pra vocês, um tipo do negócio, tipo, como passar em medicina com o João? Exercício. Especialmente não só de exatas, como também de humanas, especialmente de exatas. Exatas é bastante importante fazer exercício. Mas façam exercício. Não existe passar em prova sem fazer exercício. Depois de um tempo que você faz. Depois que você faz uma quantidade suficiente de exercícios, nada mais te pega de surpresa. Você olha lá o negócio e você fala, nossa, puta, eu já vi isso daqui. Então, e você vai lá e marca, faz seu X, pega, entrega a tua prova e dá adeus ao vestibular. Bom, deu uns minutinhos aí, 2 minutinhos, né? Deu 2 minutinhos. Tu quer falar da reprodução da filha? Ou do outro? Falo. Gente, essa daqui é uma questãozinha bem mais assim. Clara, assim, ela só te pergunta características, motes, assim, do que foi o romantismo, né? Ele pergunta coisas assim que a gente viu tanto aqui quanto na aula passada, né? E na alternativa correta, de fato, a gente vai encontrar a resposta correta, que é a alternativa B, como algum pessoal colocou aí dentro do chat. Muito bem aí para quem colocou, para quem não colocou, mas acertou muito bem também.
Para quem errou, estamos disponíveis para dúvidas. Se quiser perguntar, pergunta no chat. Pergunta não, João, por que que não é D? Por que que não é C? Por que que não é E? Reação anticlássica. Ah, clássico, tudo que é clássico é o que meio que se correlaciona com os ideais estéticos de forma e de metrificação, de coisa bonitinha que a gente tinha ali na produção que resgatava esses padrões da Grécia clássica, né? Então a gente tem o quê? O soneto, a gente tem a metrificação, a gente tem os versos com rimas amplamente bem distribuídas, a gente tem obras retratando figuras com uma estética sempre perfeita, simétrica, bonitinha. Tudo isso são valores clássicos, né? Valores clássicos eles tendem a ser simétricos, matemáticos, perfeccionistas, né? Enquanto no romantismo a gente tem um pouquinho mais de uma desvirtuação desse negócio para dentro de um lado que é mais assim, mais um pouquinho mais digerido, entende? É uma coisa mais assim, mais complexa, de certa forma. Se bem que Essa pergunta do Nicolas, não, o romantismo não tem nada a ver com o classicismo. Nada. Nada. absolutamente nada a ver. Essa questão da reação anticlássica, que o romantismo é realmente uma arte mais livre. É uma arte que a gente já falou dionisíaca, comparado com a arte mais rígida, mais formal, mais focada nesses padrões clássicos greco-romanos, que é o classicismo, que é o arcadismo. Então a gente sempre pode pensar assim, vem um que é muito formal, muito rígido na sua forma, que é muito, tem as características muito fechadas, e tem uma arte que é mais aberta. Então a gente falou do arcadismo na última aula, e a gente está falando de romantismo. Então, o arcadismo mais fechado, o romantismo mais aberto, em termos de fazer arte, né? E vocês podem ver ali também que nessa pergunta tem uma coisa interessante, que as outras alternativas representam outros movimentos, né? Uhum. Ali, o predomínio da razão, perfeição da forma, imitação dos antigos greco-romanos é o classicismo. Ali, desejo de expressar a realidade objetiva, visão materialista do universo, é uma coisa que a gente vai ver, um spoiler, que é a aula de realismo. Anseio de liberdade criadora, busca de verdades absolutas e universais, arte pela arte. Também tem a ver com parnasianismo, eu acho que é o parnasianismo, né, se não me engano. Sim, é brasileiro. Então, assim, Acho que é. pois é, o busca de verdades absolutas e universais eu não tenho muita certeza. Essa se encaixaria no parnasianismo, as duas primeiras sim. Eu acho que essa daqui é a mais absurdona, né? Né? É a mais, assim, que você tem que olhar e você falar, tipo, quando você lê termos generalizadores, assim, como absoluto, universal, não teve nenhuma exceção, etc., você já risca a alternativa, assim, você fala, não, porque não é essa, né? Mas enfim, a gente tem outra questãozinha aqui pra vocês. Aham. Se alguém ficou com alguma dúvida, gente? Alguém quer que a gente explique por que que não é? Alguma coisa? Alguém quer que a gente explique Não alguma vai coisa pra casa com hipoteticamente? dúvida. Eu sei que vocês já estão em casa, mas é metafórico. Tá Bom, bom. acho que a gente vai seguir a bola. Segue o jogo. Essa questão da FUVEST, essa questão é um pouco mais específica do que a outra. E ela fala assim, formados em conjunto, as obras dos Sábios Dias, obras de Azevedo, Castro Alves e Alonso aqui no Brasil, a poesia romântica. A gente vai dar uns 2 minutinhos pra vocês. Vocês botam a alternativa que vocês acham que é correta no chat e depois a gente discute que nem outra. Meu Deus do céu. Abriu um negócio aqui no meu PC do McAfee. Ai, que saco. Nossa, pelo amor de Deus, desinstala isso. Você é minerador de Bitcoin, homem. Meu Deus do céu. Nossa senhora. Você já viu o Twitter do criador do McAfee? Não, não vi. Procura sobre o criador do McAfee. Procura. Ai, meu Deus. Procura. Joga no Google depois. Abriu um negócio de antivírus aqui, gente. É só um computador maluco. Procura. O nosso cara é um psicopata.
doente completo. Mas eu. E pior que vem com todos os PCs esse negócio. Sim. É, veio com o PC, eu ainda não desinstalei porque eu sempre preciso. Não era, mano, Norton, Kaspersky, mas não, o psicopata é o John McAfee, que é o programador, criador desse negócio. Inclusive, acho que ele foi pra cadeia por estupro, eu acho. Um negócio assim, algo assim, sabe? Bom, acho que já deu tempinho aí. Vamos comentar as alternativas de 5 para baixo, ou de cima para de baixo para cima, perdão. De 5 pra... De 5 para baixo, não, é foda, de Bom, nível alto. E pontuou sobretudo o simbolismo, inspirado no poeta inglês Byron, a memória nostálgica das civilizações da antiguidade clássica, representadas pelos ruínas. glória a Satanás, vai dar certo. Gente, um motivo, por mais que tenha um satanismo inspirado no Byron, por mais que tenha culto a ruínas, não tem nada a ver com a memória das civilizações antigas clássicas, porque eles estavam tentando se desvincular dessa identidade clássica para fazer o poema deles mesmo. Estava muito mais focado nessa arte nova, liberta desse classicismo antigo, dessas academias. Então, assim, o motivo era completamente anticlássico, nesse sentido de que eles não queriam ter nada a ver com a cultura greco-romana. Eles podem usar deuses nos poemas, podem usar ruínas de algumas coisas, mas nunca é no sentido de enaltecer, de falar que aquela é a maneira de fazer arte correta, de fazer esse forma métrica perfeita, essas equações matemáticas que os gregos e romanos usavam, essa coisa super rígida, formal, assim, que eles usavam. Como diz, não estavam preocupados, eles estavam preocupados com a expressão sentimental, a expressão individual deles mesmos. Então, assim, essa alternativa não está muito correta por causa disso. Então, a gente acorda. A D. Refletiu as tendências ao intimismo e à morbidez de alguns poetas europeus, evitando se ocupar-se com temas sociais e históricos tidos como prosaicos. Então, gente, essa a gente viu que é falta também, porque a gente acabou de falar agora do Castro Alves, que estava totalmente ligado com uma concepção social, estava totalmente ligado com os temas abolicionistas de uma república que viria a vir alguns anos depois. Então, a terceira geração do romantismo, não só com o Castro Alves, mas com alguns outros poetas, estavam mais ligados com a temática social, estavam mais ligados a ter um papel emancipador assim, dentro do segundo reinado. Então, essa alternativa é falsa, porque, bom, por mais que as duas primeiras gerações fossem mais ignorantes nesse sentido, a terceira vem lá e corta bastante mais. C. Constituiu um papel ao estilo. Perdão, gente. Constituiu um painel de estilos diversificados, cada um dos poetas podendo livremente sua linguagem, mas todos preocupados com a afirmação dos ideais abolicionistas e republicanos. Bonito, né? Não é, gente. Esse aqui é que você marca se você não tá sabendo. Gente, essa aí, mas preocupados todos com a afirmação dos ideais abolicionistas e republicanos. Que nem o João disse, é muito importante. Se vocês verem alguma afirmação, assim, que tá, tipo, dizendo todos preocupados com esses ideais, ou todas as características desse período são nostalgia. Essa alternativa é muito certa que é falsa. Porque é muito difícil ter uma coisa tão homogênea, que representa tão bem, assim, todo mundo faz igual. Alguns poetas eram preocupados com os ideais abolicionistas republicanos, outros não. Então, assim, é um palavreadozinho muito chato, é um pega-ratãozinho muito chato, muito fácil de ver. Mano, tipo, sei lá, se 10 amigos não conseguem escolher um sabor de pizza, você acha que 10 pessoas vão concordar com uma coisa só? Se tu lê assim um pouco rápido demais, constitui um painel de estilos diversificados, cada um parecendo livremente sua linguagem. Sim, é correto? É correto, porque cada um dos poetas tinha um estilo único próprio, cada um dos poetas tinha essa valorização dos seus sentimentos, da sua individualidade. Preocupados com a formação dos ideais republicanos. Alguns eram, de fato. Então, marca aqui. Não é, gente. Nem todos eram preocupados com isso. Nossa, então, tipo, falta por causa disso, porque já estão muito chato. E a pouco deveu-se a literaturas estrangeiras, consolidando a forma homogênea e inclinação sentimental e uma nacionalista de Parece correto também? Parece correto também, gente. Mas pouco deveu-se a literaturas estrangeiras. Pouco. A maioria dos escritores que escreveu romantismo brasileiro iam para a Europa estudar lá como eles tinham que fazer as coisas aqui. O Werther E não é homogêneo também. Oi? Não é homogêneo também, não consolida a inclinação sentimental de forma homogênea. Então, isso que a gente está falando, essa homogeneização, assim, também tinha? A segunda é bem mais dramática do que a primeira, portanto.
A segunda é muito mais dramática que a primeira. A primeira é muito mais preocupada com ser nacionalista do que a terceira é a segunda. A segunda não é nem um pouco nacionalista. Então, assim, a B é a mais correta. Não, tu pode ler e pensar que, tá, de fato, não parece 100% certa, né? Parece um pouco vaga demais, às vezes, né? Dignidade do homem natural, a aceitação das paixões, a crença em lutas libertárias. Mas representa exatamente cada uma das gerações ali. A dignidade do homem natural na primeira geração, a exercitação das paixões na segunda geração e as lutas libertárias na terceira. E repercutiu com valores locais, indiferente aos valores e tonalidades da literatura europeia, porque teve uma influência muito grande das obras europeias no romantismo brasileiro. Porque né, o que vem de lá chega aqui de uma maneira, a gente entende de outra maneira, mas a gente sempre pensa, a gente sempre reflete um pouco das coisas que vem lá de fora. Por isso que a B é a correta, não a A. Tu viu que a galera tá manjando, né? Oi? A galera está manjando. Estão sabendo. Certeza que antes dessa marcaria A. Pois é, então. Não marca mais. É importante vocês verem agora, lerem a alternativa com bastante cuidado, gente. Porque se tem alguma coisa que faz uma generalização muito absurda, assim, não é correta. Principalmente de questão de arte, de literatura, assim, dessa coisa que parece muito pega garrafão. Sempre presta atenção mais na alternativa, assim, do que talvez na própria pergunta, né? Bom, acho que é isso, João. É isso. Acho que acabou A gravação. essa parte do romantismo. Aula que vem.